Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à narração da Parashá Vayechi, conforme o Midrash. Nós iniciamos a narração falando do pedido de Jacob a José. E Jacob pede para Yosef, seu filho, para que não deixasse que ele fosse enterrado no Egito. E por que será que ele disse isso? Vamos à história. Por que Jacob pediu para não ser enterrado no Egito, mas somente em Eretz Israel? Jacob tinha duas razões por que não queria ser enterrado no Egito. Primeiro, com seu Ruach HaKodesh, ele previu que um dia Hashem traria as 10 pragas sobre os egípcios, e uma delas seria a praga dos piolhos. Os piolhos infestariam a terra do Egito e Jacob não queria que seu corpo ficasse coberto deles. Segundo, Jacob tinha medo que os egípcios considerassem seu corpo como algo sagrado, porque eles sabiam que ele era um homem santo. Eles poderiam se curvar para este e transformá-lo em um de seus ídolos. Como Hashem destruiria todos os ídolos egípcios, Jacob não queria que seu corpo fosse destruído. Além disso, ele não queria que Hashem o punisse por ter causado aos egípcios adorar mais um ídolo. Jacob também tinha um motivo porque ele queria especificamente ser enterrado em Eretz Israel, em vez de qualquer outro lugar. Ele sabia que no futuro, quando Hashem ressuscitar os mortos em Terriat Ametim, aqueles que estão enterrados em Eretz Israel se levantarão primeiro. Para aqueles enterrados fora de Israel, Hashem criará passagens subterrâneas especiais através das quais seus corpos rolarão até Eretz Israel. Como este rolamento será incômodo e doloroso, Yaakov preferiu ser levado para Eretz Israel e enterrado lá. Outra questão. Yaakov foi o primeiro homem a adoecer antes de morrer. Até a época de Yaakov, as pessoas estavam bem e então, quando chegava o momento de sua morte, elas repentinamente morriam. No final de sua vida, a pessoa dava um espirro e com isso sua alma deixava o corpo. Yaakov rezou para Hashem: se uma pessoa morre de repente, ela não tem tempo de abençoar seus filhos e de dar-lhes instruções. Por favor, Hashem, dê-me um sinal antes de eu morrer para que eu possa dar orientações à minha família. Hashem aceitou a tefilá de Yaakov. Quando Yaakov adoeceu, ele soube que era a hora de abençoar seus filhos e lhes dar suas últimas orientações. Pouco depois, foi enviado o mensageiro para avisar José que Yaakov estava doente. Ele imediatamente pegou seus 2 filhos, Efraim e Menashe, e viajou com eles até Goshen, porque ele queria que seu pai os abençoasse. Quando Yosef entrou com seus 2 filhos, Yaakov perguntou: quem são estes? Yaakov não enxergava bem em sua velhice e não os reconheceu. Estes são meus filhos, Yosef respondeu. Tragam mais para perto e eu os abençoarei, disse Yaakov. Yosef colocou Menashe, seu filho mais velho, à direita de Yaakov, e seu filho mais novo à esquerda. Yaakov pôs suas mãos sobre as cabeças de seus netos, mas de uma maneira estranha. Ao invés de colocar a mão direita sobre Menashe, que estava à sua direita, a sua mão esquerda sobre a cabeça de Efraim, Yaakov cruzou seus braços. A sua mão direita ficou sobre Efraim e a esquerda sobre Menashe. Antes que Yosef pudesse falar algo, seu pai começou a bênção. Que Hashem, aquele que sempre enviou seu anjo para me proteger, também envie seu anjo para proteger estes meninos, que eles sempre mereçam ser chamados de filhos de Abraham, Yitzhak e Jacob, e assim como os peixes se multiplicam nas águas, que os filhos de José se fortaleçam e se multipliquem na terra de Eretz Israel. E Yosef então falou: pai, põe sua mão direita, a mão mais importante, sobre a cabeça de Menashe, pois ele é o primogênito. Yaakov se recusou. Eu troquei as minhas mãos de propósito, ele explicou. Tanto Menashe quanto Efraim serão filhos ilustres, mas Efraim, o mais jovem, torna-se-á mais notório.
Ele terá um descendente, o grande líder Yehoshua, que trará os judeus para Eretz Israel e que um dia fará o sol ficar parado no céu enquanto ele luta contra seus inimigos. Eu coloquei minha mão direita sobre a cabeça de Efraim, porque sei que a tribo de Efraim será maior. Da mesma forma, quando pais judeus no futuro abençoarem seus filhos, que vocês sejam como Efraim e Menashe. Eles sempre colocarão Efraim antes de Menashe, porque Efraim será o mais notável dos dois. Então Yaakov prometeu a Yosef: Para você, Yosef, eu darei um presente especial. Tratarei você como um primogênito, que recebe uma porção dupla. Você não será contado apenas como um shevet, tribo, mas seus filhos Efraim e Menashe serão contados como 2 shevatim, separados. Yaakov abençoa seus 12 filhos. Então, Yaakov enviou mensageiros para reunirem seus 12 filhos. Ele queria abençoar a todos antes de morrer. E quando todos estavam à volta da sua cama, ele anunciou: Agora revelarei um segredo a vocês. Contarei quando Mashiach virá no final do exílio. Mas quando Yaakov quis falar, ele não conseguiu. Hashem não lhe permitiu, porque ele não queria que os judeus soubessem a data em que Mashiach chegará. Yaakov ficou preocupado porque Hashem tirou o Ruach HaKodesh, a profecia de mim, de modo que não pude continuar a falar? Ele pensou, talvez seja porque um de meus filhos não é um tzadik, talvez um ou alguns deles sirva a ídolos, como seu ancestral Terah ou seu avô Lavan fazia? Yaakov perguntou aos seus filhos, todos vocês servem somente a Hashem? E todos juntos responderam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute Israel, todos nós acreditamos em um Deus. Yaakov exclamou, louvado seja Hashem, meus filhos. São todos de Sadiquim que servem a Hashem. Então Yaakov abençoou seus 12 filhos. Suas palavras foram ditas com Ruach HaKodesh. Quase todas elas já foram cumpridas, e algumas ainda se concretizarão na época de Mashiach. A bênção de Ruven. Ruven, usualmente o primogênito, é especial dentro da família. Ele cuida do serviço a Hashem, ele é honrado e recebe uma porção dupla dos pertences de seu pai. Porém, Ruben não receberá nada disso, porque você pecou, você agiu muito rápido, tal como uma agitada correnteza. Portanto, os coanins que realizam o serviço a Hashem não virão de seu shevet, da sua tribo, mas do Levi. Os reis não virão do seu shevet, mas de Yehudá, e você não receberá 2 porções como um primogênito. Em vez disso, os filhos de Yosef se tornarão 2 tribos. Não peque mais no futuro, e então Hashem o perdoará. Shimon e Levi. Para Shimon e Levi, Yaakov disse, vocês 2, Shimon e Levi, possuem temperamentos semelhantes e gostam de fazer as coisas juntos. Ambos destruíram Shechem e ambos quiseram matar Yosef. Mas tomem cuidado, vocês frequentemente se enervam e se exaltam com muita facilidade e, portanto, cometem erros. Além disso, o povo judeu luta diferente dos gentios. Nossas armas principais são nosso estudo da Torá e as tefilot, orações. Seria muito perigoso se as tribos de Shimon e Levi permanecessem juntas. Assim eu separei uma da outra quando elas se estabelecerem em Eretz Israel. A terra de Shimon será no meio da de Yehudá, e a tribo de Levi se dispersará por toda Eretz Israel, em 48 cidades diferentes. A bênção de Yehudá. Todos os seus irmãos admitem que você é o rei e líder entre eles. A princípio, você será comparado a um jovem leão, mas, mais tarde, a um grande e poderoso leão, de quem todo mundo tem medo, porque Yaakov comparou Yehudá primeiramente a um leão jovem e pequeno, e então a um leão grande.
Yaakov previu que a tribo de Yehudá tornar-se-ia cada vez mais forte como a um filhote de leão que se transforma em um leão adulto. A tribo de Yehudá começaria a se fortalecer no deserto. A bandeira de Yehudá viajaria à frente de todas as outras. Além disso, quando os judeus chegassem em Eretz Israel, Yehudá seria o primeiro a lutar contra os cananitas. Também o primeiro juiz, Otiniel ben-Kenaz, seria da tribo de Yehudá. Mas tudo isso seria somente o começo da força de Yehudá. Yehudá finalmente seria como um grande leão na época de Davi, o poderoso rei que derrotaria seus inimigos com a coragem e a força de um leão. 2. Tanto o leão jovem quanto o leão adulto são descrições do próprio rei Davi. No começo, Davi seria apenas um general e não seria tão poderoso como um jovem leão. Mais tarde, ele seria coroado rei e se tornaria poderoso como um grande leão. Yaakov continuou a abençoar Yehudá. Você, Yehudá, proverá o povo judeu com líderes até a época de Mashiach. As colinas de Yehudá em Eretz Israel serão tão repletas de vinhedos com uvas vermelhas que as próprias colinas parecerão vermelhas e seus campos parecerão brancos por causa das inúmeras plantações de grãos e inúmeras ovelhas. Para Zebulun, quando Eretz Israel for dividida entre as tribos, você receberá uma porção de terra ao longo da costa marítima. Você viajará em navios através dos mares para fazer negócios com outras nações. A tribo Zebulun fez um acordo com a tribo de Sahar. Os homens de Zebulun viajariam para fazer negócios, enquanto os homens de Sahar estudariam Torá o dia inteiro. Os mercadores de Zebulun dividiriam seus ganhos com os estudantes de Torá de Sahar. Em troca, Hashem daria parte da recompensa ao estudo de Torá de Sahar a Zebulun. E vamos a uma história: a recompensa por dar caridade. Antigamente, viajar pelo oceano era muito perigoso. Muitos navios afundavam. Certa vez, um judeu que dava muita caridade empreendeu uma viagem de navio pelo oceano. Rabi Akiva estava andando pela costa quando avistou o homem a bordo do navio. Quando mais tarde Rabi Akiva olhou novamente para o oceano, ele viu uma terrível tempestade se formando. Ondas altas jogavam o navio de um lado para o outro. Em pouco tempo, o navio não conseguiu mais suportar as fortes ondas. A água começou a inundar o convés e, devagarzinho, o navio começou a afundar, até que desapareceu de vez sobre a água. Que triste, este maravilhoso judeu se afogou, pensou Rabi Akiva. Irei até o Beit Jim e lhes informarei que o homem não está mais vivo. Então eles darão permissão à sua esposa para se casar com outra pessoa. Quando Rabi Akiva entrou na casa onde os membros do Beit Din costumavam se reunir, outro homem também entrou. Rabi Akiva não acreditou no que viu. Este homem se parece exatamente com o homem que via a bordo do navio que acabou de afundar. Desculpe-me, Rabi Akiva disse muito surpreso. Não foi você que eu vi no navio que acabou de afundar? Foi sim, respondeu o homem. Como então você se salvou daquele oceano furioso? Rabi Akiva perguntou. Foram minhas doações para a caridade que me salvaram, respondeu o homem. Como você sabe? Rabi Akiva perguntou. Quando eu já estava debaixo d'água, continuou o homem, eu escutei o anjo do mar gritando, rápido, vamos levantar este homem. Ele deu dinheiro para a caridade durante toda a sua vida. Então eu me senti sendo erguido e empurrado para a terra seca. Que extraordinário! Exclamou Rabi Akiva. Que maravilhosa demonstração de como dar caridade salva a pessoa da morte. Um dos melhores tipos de caridade é prover o sustento de Talmidei Rahamim. Ao lhes dar dinheiro, nós possibilitamos que continuem estudando o Torá. Desta forma, nós também ganhamos uma porção em seu estudo de Torá. Vamos voltar às bênçãos dos filhos de Yaakov. Agora, a bênção de Isahar. Isahar é comparado a um jumento magro que carrega o fardo que seu mestre coloca em seu lombo. Da mesma forma, os membros de Isahar aceitam as dificuldades e privações a fim de estudar Torá diligentemente.
Muitos deles tornar-se-ão membros do Sanhedrin e decidirão questões da lei judaica. Diferentes de Zevulun, os homens de Sahar não viajarão para fazer negócios. Eles se sentarão no silêncio de seus Batei Midrashot, casas de estudo, a fim de adquirir um conhecimento grande e profundo da Torá. Então, eles saberão como ensinar e guiar outros judeus. A terra de Sahar em Eretz Israel será boa e agradável. Os membros de Sahar não terão que passar muito tempo trabalhando o solo. Assim, eles poderão se ocupar com o estudo da Torá. Yaakov abençoou Adã. Dan é comparada a uma cobra sob dois aspectos. Primeiro, quando os judeus viajarem pelo deserto, a tribo de Dan irá, no final, atrás de todas as tribos, como cobras. Os homens de Dan lutarão contra os inimigos que atacarem traiçoeiramente pelas costas. Yaakov comparou o juiz Shimshon, em particular, a uma cobra. Yaakov previu: o forte e poderoso Shimshon ficará à espreita à margem da estrada e de repente saltará e atacará os inimigos dos judeus, os Pelistim. Ele matará os soldados mais poderosos dentre os Pelistim, mesmo aqueles sobre cavalos. Por que Yaakov compara Yehudá a um leão e Adã a uma cobra? O leão e a cobra têm métodos de luta diferentes. O leão é mais forte que todos os outros animais e não tem medo de nenhum deles. Por isso ele ataca e luta abertamente. A cobra, no entanto, fica escondida enquanto ela aguarda. Ele ataca de surpresa furtivamente e faz sua vítima cair. Yaakov previu: a tribo de Yehudá lutará como um leão em combate aberto. No entanto, a tribo de Dan, particularmente, Shimshon, o juiz que vem desta tribo, usará os métodos de uma cobra. Seus homens atacarão os inimigos de maneira inesperada e os dominarão através de seus movimentos furtivos e imprevistos. A bênção de Gad. Jacó abençoou Gad. Os homens de Gad serão fortes heróis de guerra. Eles marcharão na frente quando os judeus conquistarem Eretz Israel. Na época de Yehoshua, depois os homens de Gad retornarão em paz à sua própria terra, no lado leste do Jordão. Será perigoso para eles viverem ali, porque estarão rodeados de inimigos, mas eles os dominarão e os mandarão de volta para as suas terras de origem e ficarão com seus espólios. A bênção de Asher. Muitas oliveiras crescerão na parte de Asher, em Eretz Israel. Judeus virão de todos os lugares para comprar azeite. Asher ganhará muito dinheiro com essas vendas. O azeite de suas árvores também será usado no Beit Hamikdash, para a menorá e para a menahot, oferendas de farinha. Naphtali, comparado a uma corça. Há duas razões por que Yaakov fez esta comparação. Primeiro, assim como a corça corre muito rápido, também os frutos da parte de Naphtali em Eretz Israel amadurecerão mais rapidamente do que em qualquer outro lugar. As pessoas de Naphtali eram as primeiras a fazer a bênção de Sherereiano sobre uma fruta nova. 2. O próprio Naphtali e mais tarde várias pessoas de sua tribo eram ágeis e rápidas como corças. Quando os judeus precisavam de um mensageiro ligeiro para levar notícias a algum lugar, eles mandavam um homem da tribo de Naphtali. Yosef. Yaakov abençoou Yosef. Meu filho Yosef, você é como uma videira plantada próxima a uma fonte de água. A videira fixará suas raízes bem fundo na terra. Seus galhos também crescerão mais altos do que as copas das árvores. Assim também seus filhos Efraim e Menashe se espalharão e se multiplicarão. Eles receberão 2 porções em Eretz Israel, porque você, Yosef, não pecou com a esposa de Potifar. Sua porção na terra de Eretz Israel será abençoada com orvalho dos céus e água da terra, de forma que ela produza frutos deliciosos. Você, Yosef, será abençoado com bênçãos maiores que as que meus pais Abraham e Isaac me deram. Que todas as minhas bênçãos se concretizem em você, Yosef, que se tornou governador no Egito, mas, mesmo assim,
foi cuidadoso com a honra de seus irmãos. Para Biniamim. A tribo de Biniamim será forte como um lobo que despedaça as suas presas. O Beit Hamikdash será construído na porção de Biniamim, em Eretz Israel, e Hashem fará com que sua Shekhinah repouse ali. Porque Yaakov comparou a força de Jehudá a de um leão e a de Biniamim a um lobo? Depois que um lobo despedaça um animal, ele não fica mais ali. Pega um pedaço da carne e sai correndo. Um leão, no entanto, não tem medo de ficar próximo a um animal despedaçado e se deliciar com sua carne. Biniamim foi comparado a um lobo, porque o rei da tribo de Biniamim, Shaul, governou apenas durante um curto espaço de tempo. E Yehudá, no entanto, foi comparado a um leão, porque o reinado de Davi durou por muitos anos, e então a liderança passou aos descendentes de Davi para sempre. Yaakov morre e é enterrado na gruta de Marpelá. Quando Yaakov abençoou todos os seus filhos, ele lhes ordenou: cuidem para que eu não seja enterrada no Egito. Levem-me de volta para Eretz Israel, para a gruta de Marpelá. Yaakov morreu com 147 anos. Não apenas seus filhos lamentaram sua morte, mas também todo o Egito. Eles sabiam que Yaakov era um grande tzadik, porque a fome cessou quando ele chegou ao Egito. Com a sua morte, os anos de escassez continuaram. O faraó deu permissão a Yosef para levar o corpo de seu pai para Eretz Israel, para a gruta de Marpelá. Todos os filhos de Jacob viajaram junto com seu caixão, bem como os nobres da corte do faraó. Yosef também levou cavalos, cavaleiros. Ele conhecia a perversidade de Esav e de seus filhos e teve medo de que eles tentassem impedi-lo de enterrar seu pai na gruta de Marpelá. E foi isso que aconteceu. Esav com seus filhos marcharam em direção aos irmãos com um enorme exército. Eu não deixarei que você enterre seu pai Jacob na gruta de Marpelá. Esav ameaçou Yosef. Só resta um lugar nela, e ele é meu. Yosef respondeu: a gruta de Marpelá não pertence a você. Você a vendeu ao nosso pai Jacob muitos anos atrás. Esav argumentou e os irmãos argumentaram de volta. Para resolver o assunto, os irmãos mandaram Naphtali, que era o mais rápido entre eles, de volta para o Egito. Eles disseram a Naphtali: traga o contrato onde Esav assinou que vendeu a gruta ao nosso pai. Neste meio tempo, Hushim, filho de Dan, que era surdo, perguntou: por que meu avô ainda não foi enterrado? Esav está impedindo o enterro, foi-lhe dito. Sem fazer perguntas, Hushim pegou sua espada e, com um golpe poderoso, cortou a cabeça de Esav. Esta saiu rolando e caiu sobre o caixão de Yaakov, tendo sido enterrada juntamente com Yaakov. Os filhos de Esav carregaram seu corpo de volta para sua terra. Os irmãos pedem perdão a Yosef. Antes de Yaakov falecer, Yosef frequentemente convidava seus irmãos para irem comer em seu palácio, mas ele parou de convidá-los depois da morte do pai. Os irmãos ficaram preocupados. Yosef deve nos odiar em seu coração porque o vendemos como escravo. Enquanto nosso pai vivia, ele não demonstrou isso para não causar desgosto a ele. Mas agora Yosef não quer mais nos convidar. Os irmãos mandaram uma mensagem a Yosef dizendo: por favor, perdoe-nos por ter agido errado com você. Então os irmãos vieram pessoalmente e se curvaram para Yosef pedindo seu perdão. Yosef ficou magoado por seus irmãos acharem que ele os odiava e ele chorou. Então Yosef consolou seus irmãos. Não tenham medo. Eu tenho uma razão diferente para não ter mais chamado vocês ao meu palácio. Enquanto nosso pai era vivo, ele me fazia sentar na cabeceira da mesa, mas agora que ele morreu, eu não quero continuar sentando na cabeceira. Reuven é o mais velho do que eu, e Yehudá é o rei. Um dos dois deve sentar naquele lugar. Por outro lado, eu não posso me sentar no final da mesa, pois sou governador do Egito. Porque eu não sabia o que fazer, parei de convidar vocês. Yosef falou palavras gentis a seus irmãos e os fez se sentirem bem.
Yosef governou o Egito por mais 54 anos. Ele foi um bom homem, um sábio governador. Antes da sua morte, Yosef chamou seus irmãos e lhes disse: Não saiam do Egito antes que Deus envie seu mensageiro para liderar vocês. Quando forem embora, façam com que seus filhos levem o caixão com os meus ossos para Eretz Israel e me enterrem ali. E eles juraram que fariam isso. Yosef morreu quando tinha 110 anos. Os egípcios colocaram seu corpo em um caixão de metal que foi colocado nas águas profundas do rio Nilo. Os egípcios acreditavam que as águas do Nilo seriam abençoadas porque o grande tzadik Yosef repousaria ali. Como os judeus encontraram o caixão de Yosef para levar junto com eles para Eretz Israel? Você encontrará a resposta na Parashá Bo, no livro de Shemot. Tá gostando do conteúdo do canal? Não se esqueça, curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreve, também ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom, shalom a todos.